Oi pessoal, tudo bem? É muito bom estar com vocês de novo, aqui compartilhando um pouco sobre o mundo da locução, da dublagem, tudo que envolve os processos, como que é esse dia a dia. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre qual que é o custo para se produzir um audiobook. Depois que eu fiz aquele vídeo mostrando um pouco do processo, a narração, algumas pessoas pediram e queriam saber quanto custa para produzir isso. Qual que é o processo real, quanto tempo de edição, tal. Então eu preparei aqui um tutorial para vocês, peguei um case aqui de um livro, para a gente ter ideia de qual que é o tempo que se gasta, quanto que se cobra por isso. Se você é locutor ou se você é uma pessoa, é um autor e quer ter o seu livro narrado, vai ser legal para você entender o processo, que não é simples, demanda tempo e para isso tem o seu custo, né? Cada um trabalha a sua maneira de cobrar pelo seu trabalho. Eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pensa nesse processo. Escolhi o livro aqui do meu amigo Alcione Emerick. O livro é o Físico, Psicológico ou Espiritual. Esse vai ser o nosso case, tá bom? Vamos abrir aqui já a nossa telinha. Quanto custa para produzir o audiobook? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é você saber qual que é o tempo médio de narração para uma página. Quando eu falo uma página, é uma página completa, de ponta a ponta. Então, peguei aqui uma página aleatória e vou ler um trechinho na leitura normal e calcular o tempo que seria tudo isso daqui. Eu já fiz aqui, já está meio preparado. Eu vou ler só para vocês entenderem como que é o processo da narração disso, né? Como que seria a leitura desse livro na narração, que é a maneira que a gente tem que calcular. Quantas vezes nos deparamos com problemas e, apesar de muitas tentativas, parece que nada conseguimos resolver? Na minha opinião, um dos principais motivos do nosso fracasso em solucionar muitas de nossas dificuldades deve-se à nossa incapacidade de entender suas causas. Li só um trechinho, eu li todo esse texto e calculei o tempo. Em média, o tempo para se fazer a leitura de uma página, da narração de uma página, o tempo médio é de 1 minuto e 30 a 2 minutos, dependendo do tamanho da fonte e do tamanho da fonte e o espaçamento entre as letras, né? Então cada livro varia. Para esse caso aqui, deu aí nessa média de 1 minuto e 30, 2 minutos aí depende da pausa que você dá. Então vamos trabalhar com um tempo maior, 2 minutos por página, tá bom? Em média, o tempo de narração, eu dentro do estúdio, eu demoro para cada 2 minutos de narração finalizados, que eu narrei durante 2 minutos, eu fico 4 minutos dentro do estúdio narrando. Por quê? É o tempo de eu dar uma passada de olho no texto, fazer minhas marcações, os erros que acontecem, que você viu que eu li aqui, deu uma travada, você volta. Às vezes a intenção do texto numa pontuação, eu fiz errado, você tem que refazer. Então, em média, é o dobro do tempo. Então, para cada 2 minutos de narração finalizados, nós temos, em média, 4 minutos dentro de estúdio para gravação do material bruto, ou seja, sem edição, sem nada. E quanto leva o tempo de edição desse material? Acabou a gravação, vai para a pós-produção, que tem que se ouvir todo o tempo, editar os erros e fazer o ajuste fino, tirar a respiração, quando é o caso. Aqui eu estou falando só de voz, tá? Sem falar de colocação de trilha, essas coisas, só de voz. Então, para cada 4 minutos em média, o tempo de edição do material, para cada 4 minutos de material bruto, a gente leva em média 12 minutos para a edição desse material, para se ter um material finalizado de 2 minutos. Bom, vamos fazer o estudo do caso? Temos aqui esse livro, que leva uma página, 2 minutos mais ou menos. Nós temos o total de páginas, aqui vamos ver, 212 páginas. E eu vou começar a ler o livro na página número 11. Então vamos lá, a página 212, que é o final, menos a página inicial, que é a número 11, e as páginas em branco, ó.
tem algumas páginas que você tem ela em branco. Aqui o livro ele é bem extenso, ó, mas você tem páginas aqui em branco. Aqui, por exemplo, ó, aqui. Então você tem que considerar. Aqui deu para mim 3 páginas, que é pouco. Então eu tenho um total de 198 páginas que vão ser lidas. Ou seja, se para cada página é 2 minutos, 198 eu tenho 396 minutos de leitura finalizado, que são 7 horas. Ou seja, esse livro narrado ele tem 7 horas. Bom, quanto custa 1 hora de livro narrado? Vamos lá. Se o narrador ele está em estúdio para fazer o trabalho 1 hora, se é o dobro, então ele fica 2 horas narrando para ter uma hora final. Eu tenho o tempo de estúdio para gravação, que eu tenho o custo do narrador e eu tenho o custo do estúdio, que também são 2 horas. E depois eu tenho o tempo de edição, que é vezes 3. Então eu tenho 6 horas de edição para ter um material finalizado de 2 horas. Perdão, de 1 hora. Um material finalizado de 1 hora. Quanto que custa tudo isso? O custo de hora de um narrador gira em média aí, é a tabela de preço de dublagem, tá? Mais ou menos. Vai girar de 100 a 125, de 100 a 150 reais. Coloquei aqui para nosso estudo de caso 125 reais, que é a média. Custo de hora do estúdio, também de 100 a 150 reais. Fiz a média de 125. O custo de hora de edição varia de R$ 75 reais a 120, mais ou menos. Depende do pacote que você faz, vários livros, aí é cada caso. Mas aqui, para o nosso estudo, R$ 100 reais a média. Então vamos lá. Para 1 hora de livro narrado, custo do narrador, 125 vezes 2 horas, 250. Gravação, 250. E custo de estúdio para edição, R$ 600 reais. O custo que o estúdio, a empresa, isso contando nota fiscal, custo de boleto quando você faz, parcelamento para o cliente. Então, em média, 1 hora de livro narrado é R$ 1.100 reais. Aí você negocia cada caso, mas em média é isso, tá bom? É legal esse processo para vocês entenderem um pouco do trabalho que dá para fazer esse trabalho. Às vezes o cliente fala, é muito caro, mas você vê o tempo que demanda. Vamos ver de novo aqui, ó. Para você ter 7 horas narradas, finalizadas, eu estou falando de 14 horas dentro do estúdio, narrando isso. Eu não posso estressar minha voz gravando mais de 2, 3 horas de sequência, você tem que ter pausa. Então não é um dia que você grava tudo. E esse mesmo tempo de 14 horas de material bruto vezes 2. E fora o tempo que você revisa todo o material. Então, demanda tempo, tem o seu custo. Vou fazer um próximo vídeo depois para vocês entenderem como é que você calcula o custo de hora, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar falando com vocês sempre. Espero que vocês estejam se acostumando com esse ambiente de estúdio, o trabalho de locução, dublagem. É um prazer fazer isso. Essa é a minha paixão. A minha paixão é trabalhar com a voz, locução e dublagem. E fique ligado, a gente vai fazer um trabalho daqui a pouco sobre voz caricata de personagem. Está entrando um projeto muito legal, um projeto meu, mas que vai ser disponibilizado para o público, que é fantástico. Fiquem atentos aos vídeos, tá bom? Um grande beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!